Meu irmão, minha irmã, eu estou aqui com o texto de 1 Reis 19 e 2 Reis 2. Abra sua Bíblia. 1 Reis 19, marca, e 2 Reis capítulo 2, marca também. Enquanto você está abrindo, eu vou te explicar que hoje o foco maior dessa mensagem são os jovens. Eu estou aqui com o intuito de falar aos jovens neste momento, mas com certeza todos seremos abençoados. Eu fui abençoado, né? E você vai ser abençoado com essa palavra, porque você vai ter oportunidade agora de crescer um pouco mais na graça e no conhecimento do Senhor. Bom, eu coloquei o tema da mensagem: Jovens usados por Deus sob a ação do Espírito Santo. Jovens usados por Deus sob a ação do Espírito Santo. A gente vai pensar um pouco sobre isso, tendo por base aqui, a palavra de Deus, a vocação de Elias. Aliás, de Eliseu. Vocação de Eliseu. Vamos ler a palavra de Deus? Já abriu? 1 Reis 19 e 2 Reis 2. Vamos orar primeiro. Pai querido, nós estamos aqui mais uma vez nesta tua palavra e rogamos, esteja com cada um dos teus servos que estão aqui presentes, ilumine o entendimento de todos, Pai, e sob a ação do teu Espírito Santo, todos sejamos abençoados nesta hora. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. 1 Reis 19, do 19 ao 21. Partiu, pois, Elias dali e achou Eliseu, filho de Safate, que andava lavrando com 12 juntas de bois adiante dele. Ele estava com a 12ª. Elias passou por ele e lançou seu manto sobre ele. Então deixou este os bois, correu após Elias e disse: Deixa-me beijar a meu pai e a minha mãe, e então te seguirei. Elias respondeu: Vai e volta, pois já sabes o que fiz contigo. Voltou Eliseu de seguir Elias, tomou a junta de bois e os imolou, e com os aparelhos dos bois cozeu as carnes, e as deu ao povo, e comeram. Então se dispôs e seguiu a Elias, e o servia. Capítulo 2 do segundo livro de Reis, versículos 9 e 10. Havendo eles passado, Elias disse a Eliseu: Pede-me o que queres que eu te faça, antes que seja tomado de ti. Disse Eliseu: Peço-te que me toque por herança porção dobrada do teu espírito. Tornou-lhe Elias: Dura coisa pediste. Todavia, se me vires quando for tomado de ti, assim se te fará. Porém, se não me vires, não se fará. Palavra de Deus. Meu jovem, minha jovem, meu irmão e minha irmã, eu quero neste momento trazer essa palavra que Deus colocou no meu coração e peço a Deus que ela chegue também ao teu coração. A gente tem na vida muitos sonhos, muitos projetos. Você que é jovem, tem aquelas expectativas e está se empenhando por alcançá-las. Eu já passei pela idade da juventude, mas ainda tenho meus sonhos, minhas expectativas, meus projetos. Eu peço a Deus que abençoe a cada um de vocês e que ajude vocês e faça prosperar o caminho de vocês. Mas eu quero te dizer duas coisas importantes para esse início da nossa reflexão. Primeiro, Deus quer te abençoar. E a palavra de Deus para você é de promessa para abençoar a tua vida. Mas, da mesma maneira que Deus quer te abençoar, Ele quer te usar. E aí, Ele tem essa proposta. A proposta dele é te usar de maneira que você vai ser abençoado e te abençoar de maneira que você vai ser usado. Uma coisa está intimamente ligada à outra. A gente, quando encontra aqui a história de Eliseu, esse começo aqui, a gente vai ver Eliseu como um jovem. Está na casa dos seus pais, está trabalhando ali na lavoura da fazenda dos seus pais, naturalmente, e nesse momento ele é chamado por Deus para ser o sucessor de Elias. Certamente, ele era jovem mesmo, porque Elias estava no final do seu ministério, estava para ser elevado aos céus. Era necessário que alguém ficasse no seu lugar, e alguém que tivesse uma vida longa pela frente. Muito bem, quando o Eliseu está ali na casa dos seus pais, certamente, como eu e você, com seus projetos, seus sonhos, ele está trabalhando para realizar os seus projetos, para realizar os seus sonhos. Ele está cuidando ali do serviço que ele precisa fazer. Mas, no momento que ele recebe o chamado do Senhor, ele para aquilo que ele está fazendo. E ele se coloca à disposição. Ele fala com Elias: Deixa eu ir beijar meu pai e minha mãe. Esse beijo do pai e da mãe
como uma mensagem dizendo: meu pai e minha mãe, eu estou seguindo para uma nova carreira na minha vida. E depois que ele beija seu pai e sua mãe, ele vai lá e mata aqueles animais com a aparelhagem que ele usava no serviço. Ele faz certamente, né, uma grande fogueira e ele prepara aqueles animais e faz um grande banquete e come ele, come aquele povo todo. Era como que um banquete de despedida. Gente, os meus sonhos, né, agora são outros. E os meus projetos agora são outros. Estou deixando isso tudo para trás, para viver agora uma proposta de Deus para a minha vida. Meu irmão e minha irmã, meu jovem e minha jovem, você precisa estar atento, porque Deus, ele tem proposta para a tua vida. E muitas vezes, para que você possa receber esse chamado de Deus e colocar em prática, você vai ter que abrir mão de sonhos que você tem, de projetos que você tem, abrir mão de coisas que fazem parte da sua vida. Algumas vezes serão tudo, né? Outras vezes serão alguns detalhes, mas tem sempre alguma coisa que a gente precisa deixar quando recebe o chamado de Deus. Aqui, o Eliseu estava dizendo sim ao chamado do Senhor, quando deixou tudo aquilo para trás. A gente precisa dizer sim ao chamado do Senhor. Essa atitude de Eliseu foi uma atitude de fé. Ele acreditou naquilo que Deus estava propondo para a vida dele. Você precisa acreditar naquilo que Deus está propondo para a tua vida. Por quê? Você tem necessidades, você tem sonhos, você precisa, e Ele está aqui para te abençoar. Mas Ele quer te usar. E você precisa se colocar à disposição dele para que ele te use. Foi o que aconteceu com Eliseu. A gente vai encontrar aqui mais adiante, no capítulo 2, quando acontece a vocação de Eliseu. Ele foi chamado por Deus e passou um tempo acompanhando Elias. E agora chega um momento em que Elias chega para ele e fala: o que é que você quer? Pede antes que eu seja tirado de ti, para que te seja concedido. Eliseu, eu fico imaginando as coisas que passaram pela mente dele. Ele deve ter ouvido naturalmente falar que Elias tinha orado e tinha ficado em seca, né, sem chover durante 3 anos e meio, e que depois ele orou e veio um temporal. Deve ter ouvido a história de Elias fazendo multiplicar o azeite da viúva e a farinha na panela dela. Deve ter ouvido falar sobre aquela contenda, aquela peleja contra os profetas de Baal, na qual Elias clamou e o fogo veio e consumiu ali aquele altar. Naturalmente que Eliseu deve ter ficado admirado quando viu, já acompanhando Elias, que ele foi até o rei Acabe, deu uma palavra dura de exortação na questão da vinha de Nabote, e o rei Acabe recebeu aquela palavra com temor e reconheceu a autoridade de Elias naquilo que ele estava dizendo. Também o Acasias, filho de Acabe morreu, Acasias ficou no lugar dele, e aí o Elias foi e levou também uma palavra, uma profecia, que tinha que ter muita coragem para poder dizer aquilo que ele estava dizendo. Depois Acasias mandou que os capitães fossem atrás de Elias, que estava no monte, e Elias dizia, né: se eu sou homem de Deus, que venha fogo do céu e consuma esses homens que estão aqui. E os homens eram consumidos, conforme Elias falava. O Eliseu viu aquilo tudo. Um pouco antes aqui desse texto, eles estão indo de um lado para o outro, e aí vão atravessar o Rio Jordão. E aí o Elias toca nas águas do Rio Jordão com a sua capa, as águas se dividem e eles passam em terra seca. Meus amados irmãos, tudo isso foi maravilhoso, mas nada disso seduziu o coração de Eliseu. Ele tinha um foco, e ele sabia o que é que ele precisava, e ele buscou aquilo que realmente era o essencial para a vida dele. A gente tem que tomar cuidado, porque existem muitas coisas na nossa vida que tentam nos tirar o foco. A gente vê aquela boa palavra, né, eloquência, uma palavra com autoridade, algo que é bom e é de Deus mesmo, e a gente fica às vezes focado naquilo. Ou então, aquele louvor que emociona, que edifica, aquela coisa que liberta, e a gente fica desejoso de ter aquele dom. E a oração, ou qualquer outra coisa que a gente veja que é maravilhoso, que a gente sente o poder de Deus naquilo, é gostoso, né? E a gente precisa daquilo, mas são coisas que são passageiras.
porque aquela palavra foi dita naquele momento, vai ter que ser pregada outra mensagem. O louvor que foi cantado, vem um outro louvor depois, a oração que foi feita, depois vem uma nova luta, uma nova situação, uma nova peleja, e vai ter que ter oração de novo. A gente precisa tomar cuidado para a gente não perder o foco. Mas qual é o foco, afinal de contas? O foco é isso. Eliseu responde para Elias: peço-te que me toque por herança, porção dobrada do teu espírito. Peço que me toque por herança a porção dobrada do teu espírito. O que o Eliseu estava pedindo é que viesse sobre ele, né, a unção que o Elias tinha. Era isso que ele queria. O poder de Deus, né, o Espírito do Senhor o tomasse da maneira como tomava o profeta Elias. A gente tem essa questão da porção dobrada e alguém pensa, não, então o Eliseu teve o dobro da unção que Elias tinha. Não, não era isso. Essa questão da porção dobrada vai nos fazer, né, no estudo, chegar à questão da primogenitura. Porque o primogênito, um dos sinais de que ele era primogênito, é que ele recebia a porção dobrada de toda a herança na casa do seu pai. Então, era um dos sinais que ele era o primogênito. E o que o Eliseu está querendo aqui é que seja dado a ele um sinal de que ele realmente é o sucessor, está recebendo essa herança de Elias, uma herança que foi dada por Deus. O primogênito é aquele que, na ausência do pai, tem toda a autoridade na casa. É sobre os irmãos e até sobre a mãe, né? Sobre qualquer pessoa. O primogênito vai ter autoridade sobre todos na ausência do pai. E o que o Eliseu queria era isso, que todos à sua volta, que todos com quem ele tivesse contato dali para frente, aqueles que estavam observando ele naquele momento, percebessem que ele era o legítimo sucessor de Elias, que ele tinha a autoridade para exercer a atividade que Elias vinha exercendo até aquele momento. É muito importante você estar focado naquilo que é essencial, porque os sinais, né, vão surgir e depois vão passar. Né? Aqueles momentos de emoção, de edificação, de libertação, é tudo necessário e Deus vai fazer acontecer várias vezes. Mas o que vai permanecer e não pode faltar nunca, vai ter que estar contigo o tempo todo, é essa unção do Espírito Santo de Deus, essa autoridade, porque você não sabe a hora que vai vir a dificuldade, não sabe a hora que vai ter que levantar um clamor, e você tem que estar preparado em qualquer momento, porque você precisa de uma bênção, e Deus está aí para te abençoar em qualquer hora, mas você precisa estar preparado para receber essa bênção de Deus. E você também vai ter uma necessidade à sua volta que vai precisar que você faça alguma coisa e que você seja usado por Deus. Mas para você ser usado por Deus, tem que ter essa autoridade, tem que ter essa unção. Eu quero dizer para você, meu jovem, minha jovem, meu irmão e minha irmã, o mundo à nossa volta está precisando de jovens que sejam usados por Deus sob a ação do Espírito Santo. O mundo está precisando, né, de homens e mulheres que sejam usados por Deus sob a ação do Espírito Santo. E a igreja, a nossa igreja, a igreja de um modo geral, precisa de jovens, homens e mulheres que sejam usados segundo a ação do Espírito Santo. E vou dizer uma coisa, a tua casa também precisa. É o teu lar, a tua família precisa que você seja ali usado por Deus, sob a ação do Espírito Santo. Por isso, meu querido, esteja hoje atento, porque Deus está te chamando. Ele está te fazendo uma proposta. E que você esteja atento à proposta do Senhor, que você creia, acredite nela, porque essa proposta vai cuidar de você e vai te abençoar por toda a sua vida. Essa proposta vai fazer de você um instrumento nas mãos dele, nas mãos de Deus, para abençoar, né, e fazer obras que Deus tem para fazer por toda a tua vida também. E que você esteja focado nisso, focado naquilo que é essencial, porque essa proposta de Deus para a tua vida, de te abençoar e de te usar, só vai ser realidade se você tiver realmente o Espírito Santo de Deus sobre a tua vida. A autoridade que você precisa, é Ele quem vai te dar. Por isso, procure se encher dEle, procure ser tomado por Ele. Invoque o nome do Senhor e se coloque à disposição dEle. Acredite que a vontade dEle é perfeita, boa e agradável para a tua vida. E Ele vai te usar poderosamente e vai te abençoar poderosamente e vai cumprir na tua vida e através de você todos os propósitos que Ele preparou. Que Deus te abençoe em nome de Jesus.